Ela chorou a noite inteira pedindo a Deus para ser igual às outras. Na manhã seguinte, uma voz suave sussurrou em seu coração: Eu não te fiz para caber. Eu te fiz para brilhar. Existe uma dor que poucos têm coragem de confessar. A dor de nunca se encaixar. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela sensação de estar numa sala cheia de gente e ainda assim se sentir sozinha, diferente, fora do compasso que todos parecem seguir com tanta naturalidade. Talvez você tenha passado anos tentando se moldar, cortando pedaços de si mesma para caber em espaços que nunca foram feitos para você. E o pior, fazendo isso em nome de uma suposta paz, de uma aceitação que nunca chegou de verdade. Charles Spurgeon, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia que Deus jamais fabrica réplicas. Ele afirmava que cada alma que sai das mãos do Criador carrega uma marca única, um propósito que não pode ser copiado nem substituído. Spurgeon pregava, com aquela convicção que atravessava séculos, que tentar ser igual ao outro é desperdiçar o milagre que você é. E isso, minha querida alma, não é apenas uma frase bonita para decorar. É uma verdade que precisa penetrar fundo no seu espírito hoje, porque há um versículo que resume tudo isso com uma clareza que dói de tão bonita. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz que antes de formar Jeremias no ventre, já o conhecia, e antes que ele nascesse, já o havia consagrado. Perceba a ordem das coisas. Deus não esperou você nascer para depois decidir o que fazer com a sua vida. Ele já sabia, antes de qualquer batimento do seu coração, exatamente qual seria o seu chamado. E se ele fez isso com Jeremias, fez isso com você também. Mas o mundo não gosta de quem é diferente. O mundo prefere fileiras organizadas, pessoas que pensam igual, que se vestem igual, que reagem igual diante das mesmas situações. E quando alguém ousa ser diferente, esse alguém é logo apontado, criticado, colocado de lado. Você já sentiu esse peso, não é mesmo? Aquele olhar de julgamento por não seguir o roteiro que todos esperavam que você seguisse. Só que existe um detalhe que muda tudo. Você não foi chamado para agradar multidões. Você foi chamado para cumprir um propósito que só você pode cumprir. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve algo que atravessa qualquer época. Não se amoldem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repare bem, transformação exige uma renovação de dentro para fora, não um ajuste de fora para dentro. Deus não pede que você imite ninguém. Ele pede que você seja renovado por Ele, e essa renovação é o que revela quem você realmente é. Spurgeon costumava dizer que um leão não precisa se esforçar para provar que é leão. Ele apenas ruge, e a floresta inteira reconhece a autoridade daquele som. Da mesma forma, minha querida alma, você não precisa se esforçar tanto para provar seu valor tentando parecer com os outros. Sua identidade não está na aprovação alheia, está na obra que Deus fez em você desde antes da fundação do mundo. Existe um momento na vida de Davi que ilustra bem essa verdade. Quando Davi se apresentou diante de Saul para enfrentar Golias, Saul quis vesti-lo com a própria armadura, uma armadura pesada, feita para outro corpo, para outra estatura, para outra forma de lutar. E Davi, depois de experimentar aquele peso estranho sobre os ombros, decidiu tirar tudo aquilo. Ele escolheu enfrentar o gigante do jeito que Deus o havia preparado, com uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável. Se Davi tivesse insistido em lutar com a armadura de Saul, provavelmente teria morrido ali mesmo, esmagado pelo peso de uma identidade que não era sua. Quantas pessoas hoje estão tentando lutar as batalhas da vida, vestindo armaduras que não foram feitas para elas? Tentando ter a fé de outra pessoa, o dom de outra pessoa, o testemunho de outra pessoa, esquecendo que Deus já separou pedras específicas, uma funda específica, uma estratégia específica para a sua própria batalha. E é exatamente por isso que tanta gente vive cansada, lutando contra si mesma, tentando apagar aquilo que Deus fez questão de acender. Em 1 de Coríntios, capítulo 12,
O apóstolo Paulo fala sobre os diferentes dons dentro do corpo de Cristo. Ele explica que o corpo não é formado por um único membro, mas por muitos, e que cada parte tem uma função insubstituível. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela, nem a cabeça pode dizer aos pés que são dispensáveis. Cada parte importa, cada diferença tem propósito. E se Deus organizou o corpo espiritual dessa maneira, é porque Ele valoriza justamente aquilo que torna você diferente dos demais. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava se encaixar, que precisava ser como fulano, como cicrano, como aquela pessoa que todos admiravam na igreja. Mas Deus nunca pediu isso de você. Ele pediu obediência, pediu fé, pediu um coração disposto a segui-lo, mas jamais pediu que você deixasse de ser quem Ele criou. A diferença que incomoda os homens é exatamente aquilo que glorifica o Criador, porque revela a criatividade infinita de um Deus que nunca se repete. Pense em José, filho de Jacó. Ele era diferente dos irmãos desde criança. Tinha sonhos que ninguém mais tinha, uma sensibilidade espiritual que incomodava até dentro de casa. E aquela diferença, longe de ser um defeito, foi justamente o que Deus usou para salvar uma nação inteira da fome. Se José tivesse se calado, se tivesse escondido os sonhos só para agradar os irmãos, talvez o Egito nunca tivesse encontrado nele o homem certo para o tempo certo. Existe algo dentro de você, minha querida alma, que Deus plantou de propósito, e esse algo não deveria ser enterrado só porque incomoda quem está ao redor. Spurgeon ainda dizia que a árvore que dá o fruto mais raro costuma crescer sozinha, longe da sombra das demais, porque precisa de luz que ninguém mais está disposto a buscar. Ele comparava isso à vida de fé. Quem deseja produzir algo raro para o reino de Deus, muitas vezes, precisa aceitar caminhar sozinho por um tempo, sem o aplauso do grupo, sem a validação da maioria. Não é solidão de abandono, é solidão de propósito. E há uma diferença enorme entre as duas. Se esse assunto está tocando o seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal, porque nas próximas semanas vamos continuar mergulhando fundo nesses ensinamentos que restauram a alma e fortalecem a fé. E se você sente que essa intimidade com Deus anda distante, que sua vida de oração perdeu o fogo dos primeiros dias, eu preparei algo com muito carinho para você. Um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele foi feito para te acompanhar dia após dia, resgatando aquela proximidade com o Pai que o corre-corre da vida tantas vezes rouba de nós. O link está fixado no primeiro comentário, e eu acredito que esses 21 dias podem ser o recomeço que sua alma está pedindo há tanto tempo. Há uma cena que sempre me toca profundamente quando penso na vida de Elias. Depois de um dos maiores milagres que a Bíblia registra, o fogo descendo do céu no Monte Carmelo diante de todo o povo, Elias se viu correndo para o deserto, escondido debaixo de um zimbro, pedindo a Deus que tirasse a sua vida. Parece contraditório, não é mesmo? Como alguém que acabou de vencer uma batalha espiritual tão grande pode logo depois se sentir tão só, tão diferente, tão fora de lugar, a ponto de desejar desistir? Minha querida alma, isso acontece porque ser diferente tem um preço. E esse preço muitas vezes não é pago no momento da vitória, mas no silêncio que vem depois dela. Elias olhou ao redor e não viu ninguém que pensasse como ele, que cresce como ele, que estivesse disposto a pagar o preço que ele estava pagando. E o cansaço da solidão quase o fez esquecer o próprio propósito. Mas veja como Deus trata quem se sente diferente demais para pertencer. Ele não repreende Elias com dureza. Ele não manda um anjo gritar que ele está sendo fraco ou ingrato. Em 1 de Reis, capítulo 19, o texto conta que um anjo tocou em Elias e disse que ele deveria comer, porque a jornada ainda seria longa para ele. Deus cuidou primeiro do corpo cansado, depois cuidou da alma ferida, e mais adiante revelou a Elias que ele não estava tão sozinho quanto pensava. Havia 7.000 que ainda não haviam dobrado os joelhos diante de ídolos. Você já se sentiu como Elias? Já pensou que era a única pessoa lutando por certos valores, pela santidade, pela verdade,
enquanto todos ao redor pareciam seguir para outra direção sem nenhum peso na consciência? Essa sensação de isolamento é uma das armas mais usadas contra quem foi chamado para ser diferente. Porque quando você se sente completamente só, começa a duvidar se realmente valia a pena resistir. Se realmente valia a pena manter aquela convicção que incomoda tanta gente. Só que a solidão que você sente muitas vezes não é evidência de que você está errado. É evidência de que você está caminhando num terreno que poucos têm coragem de pisar. João Batista, por exemplo, vivia no deserto, vestia peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Nada nele se parecia com os religiosos da época, nada nele seguia o padrão esperado para alguém que preparava o caminho do Messias. E ainda assim, Jesus mesmo declarou que entre os nascidos de mulher não havia surgido ninguém maior que João Batista. Reflita nisso. O homem mais estranho aos olhos humanos foi elogiado pelo próprio Filho de Deus. Isso deveria bastar para acalmar o seu coração toda vez que alguém disser que você é exagerado demais na fé, dedicado demais à oração, sério demais quanto às coisas espirituais. O mundo vai sempre tentar diminuir aquilo que não compreende, e muitas vezes, aquilo que o mundo chama de exagero, o céu chama de fidelidade. Existe também a história de Noé, um homem que construiu uma arca em pleno tempo de seca espiritual e moral, sendo motivo de riso para toda uma geração. Ninguém entendia por que ele insistia em martelar madeira debaixo do sol, preparando um barco gigantesco, sem sequer uma nuvem no céu. Gênesis relata que Noé era justo e perfeito em suas gerações, e que andava com Deus, enquanto a terra estava cheia de corrupção e violência diante dos olhos do Senhor. A diferença de Noé, ridicularizada por décadas, foi exatamente o que preservou a vida sobre a face da terra. Você percebe o padrão? Toda vez que Deus quer fazer algo extraordinário, ele começa separando alguém do padrão comum. Abraão foi tirado de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, para se tornar pai de uma multidão de nações. Moisés foi tirado do meio dos hebreus escravizados e criado dentro do palácio egípcio, para depois ser tirado do próprio palácio e devolvido ao deserto, moldado ali por 40 anos antes de libertar um povo inteiro. Cada um desses homens teve que atravessar um período de isolamento, de estranhamento, de não pertencimento, antes de cumprir aquilo que foi determinado para eles. Talvez você esteja vivendo esse período agora. Talvez você sinta que está num deserto de solidão, sem entender por que ninguém ao seu redor compartilha da mesma intensidade espiritual, da mesma sede pelas coisas de Deus. Mas esse deserto não é castigo, é preparação. É ali, longe do barulho, longe da aprovação alheia, que Deus costuma moldar o caráter daqueles que Ele separou para propósitos maiores. Há um detalhe importante na história de Davi que também merece atenção. Antes de ser rei, ele passou anos cuidando de ovelhas, sozinho nos campos, enfrentando leão e urso, sem que ninguém estivesse ali para aplaudir sua coragem. Ninguém via aquelas batalhas silenciosas, ninguém sabia do que ele era capaz. Mas Deus via. E foi exatamente naquele período de isolamento aparente que Davi desenvolveu a confiança que mais tarde o levaria a enfrentar Golias diante de todo um exército. Há também um ensinamento de Jesus que costuma ser lido rápido demais, sem que a gente pare para sentir o peso das palavras. Em Mateus capítulo 7, ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e que poucos são os que a encontram, enquanto larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e que muitos entram por ela. Repare que Jesus não prometeu multidão para quem seguisse o caminho certo. Ele avisou de forma clara que o caminho estreito seria naturalmente menos povoado. Se você sente que está sozinho nesse caminho, talvez seja exatamente porque está no lugar certo. Isso não significa que você deva desprezar a companhia de outras pessoas, ou construir um orgulho disfarçado de espiritualidade, como se a solidão fosse uma medalha para se exibir. Longe disso. O que significa é que você não deve medir a validade do seu chamado pela quantidade de gente que caminha ao seu lado. Muitas vezes,
Deus reduz o número de companheiros exatamente para que você aprenda a depender mais dele do que da aprovação humana. Foi assim com Gideão, que teve seu exército reduzido de 32.000 homens para apenas 300, justamente para que ninguém pudesse se gabar dizendo que venceu pela própria força. Minha querida alma, talvez ninguém esteja vendo o que você enfrenta em silêncio. Talvez ninguém saiba do esforço que você faz para permanecer fiel, enquanto tudo ao redor parece empurrar você para o caminho contrário. Mas Deus vê. E cada momento de solidão que você atravessa, por causa da sua fé, está sendo usado para moldar em você algo que o aplauso das pessoas jamais conseguiria produzir. Existe uma pergunta que costuma incomodar quem está cansado de nadar contra a maré. Por que Deus não facilita as coisas para quem escolhe ser fiel? Por que, em vez de aplainar o caminho, Ele parece permitir que o caminho fique ainda mais estreito, mais solitário, mais desafiador? Minha querida alma, a resposta está escondida numa verdade que poucos param para considerar. Deus não está interessado em formar pessoas confortáveis. Ele está interessado em formar pessoas fiéis. E fidelidade, quase sempre, nasce no atrito, não na facilidade. Pense em José novamente, agora não mais como o menino dos sonhos, mas como o jovem escravo na casa de Potifar. Ele foi tentado diariamente pela esposa de seu senhor, um assédio insistente que poderia ter sido justificado com 1000 desculpas. Ninguém saberia. Ele estava longe da família. Ninguém cobraria satisfação dele ali no Egito. Mas Gênesis registra que José recusou, dizendo que não poderia pecar contra Deus daquela maneira. E o resultado imediato dessa fidelidade não foi uma recompensa instantânea. Foi a prisão. José foi injustamente acusado e jogado numa cela, pagando um preço alto justamente por ter escolhido o caminho diferente. Quantas vezes a fidelidade parece, no início, custar mais do que compensa? Quantas vezes fazer a coisa certa parece trazer prejuízo em vez de bênção imediata? Isso acontece porque a colheita espiritual raramente segue o ritmo que gostaríamos. José ficou anos na prisão antes de ser levado à presença de Faraó. Anos. Não foram semanas, não foram meses. Foram anos vivendo uma consequência injusta por ter feito o que era certo. E ainda assim, cada dia daquela prisão estava sendo usado por Deus para prepará-lo para o trono que viria depois. Isso me faz pensar em quantas pessoas desistem exatamente no último degrau da escada, sem saber que estavam a um passo da virada. A pressão para se tornar igual aos outros costuma aumentar justamente quando você está mais perto de cumprir aquilo que foi destinado para você. É como se houvesse uma resistência natural, quase física, tentando empurrar você de volta para dentro da multidão, para dentro do padrão, para dentro daquilo que é confortável e aceito por todos. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve algo muito bonito sobre essa questão. Ele diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Note a palavra preparou. Não foi algo genérico, não foi um plano de prateleira aplicado igualmente a todo mundo. Foi um preparo específico, individual, único, feito antes mesmo de você nascer. Isso significa que a sua diferença não é um erro de fabricação. É um projeto detalhado do próprio Criador do universo. Só que aceitar esse projeto exige coragem, porque significa abrir mão da necessidade de agradar todo mundo. E quem já tentou agradar todo mundo sabe que essa é uma tarefa impossível, que consome energia, que rouba paz, que distorce identidade. Você já reparou como as pessoas mais infelizes que você conhece costumam ser justamente aquelas que vivem tentando se encaixar em expectativas que nunca são suas? Elas escolhem profissões para agradar os pais, escolhem igrejas para agradar o cônjuge, escolhem silêncio para agradar amigos, e no fim da vida se veem cheias de arrependimento por nunca terem vivido de acordo com aquilo que Deus realmente havia colocado dentro delas. Há uma passagem em Gálatas, capítulo 1, em que Paulo faz uma pergunta direta. Ele questiona se está buscando o favor dos homens ou o favor de Deus, e conclui dizendo que se ainda estivesse agradando homens,
não seria servo de Cristo. Essa frase deveria ecoar na sua mente toda vez que você se sentir tentado a abandonar sua diferença só para se encaixar num grupo, numa família, numa igreja que talvez não valorize o chamado específico que Deus colocou em você. Isso não significa viver isolado por orgulho, nem tratar quem pensa diferente com desprezo. Significa entender que existe uma linha divisória entre humildade e anulação. Você pode ser gentil, amoroso, disposto a servir e, ainda assim, permanecer fiel àquilo que Deus determinou como sendo o seu caminho. Jesus mesmo, o homem mais humilde que já pisou esta terra, jamais deixou de ser diferente para agradar fariseus, saduceus ou até mesmo a própria multidão que um dia gritou Hosana e poucos dias depois gritou crucifica-o. Pense também em Daniel, um jovem levado como cativo para a Babilônia, cercado por uma cultura que exigia que ele comesse da mesa do rei, que adorasse deuses estranhos, que se moldasse completamente aos costumes daquele império. Daniel poderia ter cedido facilmente. Afinal, ele estava numa terra estrangeira, longe de tudo que conhecia, sem ninguém para cobrar satisfação sobre sua fidelidade. Mas ele propôs no coração não se contaminar. E essa decisão silenciosa, tomada bem no início, foi o que sustentou toda a sua trajetória, inclusive quando mais tarde foi jogado na cova dos leões justamente por se recusar a abandonar sua fé para se encaixar numa lei que contrariava aquilo que ele acreditava. Se até o Filho de Deus enfrentou rejeição por ser diferente, por confrontar tradições religiosas vazias, por curar no sábado, por comer com pecadores, por dizer verdades que ninguém queria ouvir, por que você esperaria um caminho mais fácil? A diferença sempre vai incomodar quem está confortável dentro do padrão. E o preço dessa diferença, ainda que doloroso no presente, é o mesmo preço que constrói, aos poucos, o testemunho que vai glorificar a Deus no futuro. Talvez você esteja pagando esse preço agora mesmo, minha querida alma. Talvez esteja sentindo o peso da rejeição, da incompreensão, do julgamento de quem não entende por que você insiste em caminhar de um jeito diferente. Mas, assim como aconteceu com José, o tempo de prisão não é eterno. Existe um propósito sendo tecido em silêncio. E o mesmo Deus que permitiu o tempo de espera é o mesmo Deus que vai abrir as portas certas no momento certo. E há algo que precisa ficar bem claro nesse ponto da nossa conversa. A espera não é sinal de abandono. Muita gente confunde o silêncio de Deus com ausência, quando na verdade esse silêncio costuma ser o período mais ativo do trabalho divino na sua vida, mesmo que você não consiga enxergar isso agora. Enquanto José estava na prisão, Deus já estava organizando os sonhos de Faraó. Já estava preparando o copeiro que se lembraria dele no tempo certo. Já estava movendo peças que José sequer sabia que existiam. Assim também acontece com você. Enquanto você resiste, enquanto você permanece fiel dentro da sua diferença, Deus está movendo peças que seus olhos ainda não alcançam. Existe uma armadilha silenciosa que atinge muitos cristãos ao longo da vida. A tentação de trocar autenticidade por aceitação. E o pior é que essa troca acontece devagar, quase imperceptível, através de pequenas concessões diárias. Você começa deixando de falar sobre certos assuntos para não incomodar. Depois começa a evitar certas atitudes para não parecer radical demais. Aos poucos, sem perceber, vai apagando traços do seu chamado só para caber num molde social que parece mais confortável. Minha querida alma, isso tem um nome espiritual, conformismo. E é exatamente contra isso que a palavra nos alerta quando fala sobre não sermos amoldados a este século. O amoldamento nunca chega de uma vez. Ele chega em doses pequenas, quase invisíveis, até que um dia você olha para trás e não reconhece mais quem se tornou. É como aquela história da rã que, colocada numa água que vai esquentando aos poucos, não percebe o perigo até que já é tarde demais. O mundo faz isso com a fé de muita gente. Esquenta a água devagar através de piadas, de comentários, de pressões sutis, até que a pessoa deixa de perceber que está sendo cozida em conformidade. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, sabia bem o peso dessa pressão social. Depois de ter caminhado ao lado do próprio Filho de Deus por 3 anos,
testemunhado milagres, ouvido ensinamentos diretos, ele ainda assim negou conhecer Jesus 3 vezes numa única noite, apenas porque estava rodeado de pessoas que poderiam identificá-lo como seguidor daquele homem condenado. O medo da rejeição social foi mais forte naquele momento do que a convicção de tudo que ele já havia presenciado. Mas o mais bonito dessa história não é a queda de Pedro, é a restauração que veio depois. Em João capítulo 21, Jesus, já ressuscitado, procura Pedro à beira do mar e pergunta 3 vezes se ele o ama, exatamente o número de vezes que Pedro havia negado conhecê-lo. Cada pergunta era uma oportunidade de reconstrução, de reafirmação de identidade. E é isso que Deus faz com você, minha querida alma. Toda vez que você cede à pressão de ser igual aos outros e depois se arrepende, Ele te dá a chance de reafirmar quem você realmente é, sem carregar vergonha eterna pelas vezes em que você tentou se encaixar num molde que nunca coube em você. Isso me leva a pensar em outro aspecto importante dessa jornada: o papel da vergonha na vida de quem é diferente. Muitas vezes, a maior batalha não está lá fora, nas críticas dos outros, mas dentro de você mesmo, na vergonha de ser quem você é. Você já se pegou pedindo desculpas por ser intenso demais na fé, por chorar durante um culto, por levar a Bíblia a sério demais numa roda de amigos que só fala de assuntos superficiais? Essa vergonha, minha querida alma, precisa ser confrontada com verdade, porque ela não vem de Deus. Ela vem de um sistema que quer apagar tudo que reflete luz num mundo que prefere as sombras. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repare que a covardia é apontada como algo estranho ao caráter que Deus quer formar em nós. E muitas vezes, o que chamamos de timidez ou de vontade de não incomodar, na verdade, é covardia disfarçada. Medo de assumir publicamente aquilo que Deus colocou dentro de nós por medo do julgamento alheio. A diferença que Deus colocou em você não foi feita para ser escondida debaixo de um alqueire, como Jesus mesmo ensinou quando falou sobre não esconder a luz debaixo da cama, mas colocá-la no candeeiro para que ilumine toda a casa. Se você está escondendo sua diferença, minha querida alma, está literalmente escondendo luz que foi feita para iluminar pessoas ao seu redor. Quantas vidas talvez estejam esperando justamente aquilo que você insiste em esconder por medo de ser rejeitado? Existe também um exemplo poderoso na vida da mulher que gastou um vidro de perfume caríssimo lavando os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e cabelos, enquanto todos ao redor criticavam aquele gesto como desperdício e exagero. Aquela mulher foi diferente, foi intensa demais para os padrões daquele jantar, chorou demais, se humilhou demais aos olhos dos presentes. E Jesus, em vez de repreendê-la, defendeu publicamente aquele ato, dizendo que onde quer que o evangelho fosse pregado em todo o mundo, também se falaria do que ela havia feito em memória dela. Perceba como Deus enxerga sua diferença de um jeito completamente distinto de como o mundo enxerga. O que os outros chamam de exagero, Deus muitas vezes chama de devoção. O que os outros chamam de radicalismo, Deus muitas vezes chama de fidelidade. E é justamente por não compreender essa diferença de perspectiva que tanta gente vive envergonhada de algo que deveria ser motivo de honra diante do próprio Criador. Há ainda um detalhe curioso sobre essa mulher do perfume. Ela não pediu permissão para ser diferente. Ela simplesmente agiu conforme aquilo que sentia no coração, sem se importar com os cochichos ao redor da mesa. E talvez esse seja um dos maiores desafios para quem carrega um chamado diferente: parar de pedir permissão para ser quem Deus formou. Você não precisa da aprovação do grupo de oração, da opinião do cunhado, do comentário da vizinha, para viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. A aprovação que realmente importa já foi dada, lá na cruz, quando Jesus disse que estava consumado. Isso não quer dizer que você deve ignorar conselhos sábios ou se fechar para a correção. Existe uma diferença enorme entre humildade para ouvir e covardia para se calar. A humildade escuta, pondera, ora, busca discernimento com pessoas maduras na fé.
A covardia apenas se cala por medo de decepcionar, mesmo sabendo no fundo que está traindo o próprio chamado. Peça discernimento a Deus para reconhecer a diferença entre essas duas vozes, porque ambas costumam se disfarçar de mansidão, mas apenas uma delas vem realmente do Espírito Santo. Pense também em como Ana, mãe de Samuel, foi julgada injustamente pelo sacerdote Eli, enquanto orava com tanta angústia dentro do templo que seus lábios se moviam sem que nenhum som saísse. Eli chegou a pensar que ela estava embriagada, quando na verdade ela estava derramando a alma diante do Senhor, de um jeito que ninguém ali estava acostumado a ver. Ana foi diferente na forma de orar. Foi mal interpretada, foi julgada precipitadamente e ainda assim persistiu naquela intimidade estranha aos olhos alheios. E foi exatamente daquela oração diferente que nasceu Samuel, um dos maiores profetas de toda a história de Israel. Chegou a hora de falar sobre algo que muita gente evita comentar: o custo prático de viver diferente dentro da própria família. Porque é fácil falar sobre ser diferente quando pensamos em desconhecidos, em pessoas distantes, em multidões anônimas. Mas quando a pressão vem de dentro de casa, de quem convive com você todos os dias, a dor toma outra dimensão. Jesus mesmo alertou sobre isso quando disse que os inimigos do homem seriam os da própria casa, e que quem amasse pai ou mãe mais do que a ele não seria digno dele. Minha querida alma, isso não significa que Jesus esteja pregando desamor pela família. Significa que ele estava preparando os discípulos para uma realidade dolorosa. Nem sempre as pessoas mais próximas vão entender ou apoiar o chamado diferente que Deus colocou em você. Talvez seus pais não entendam por que você mudou tanto depois que se aproximou verdadeiramente de Deus. Talvez seu cônjuge estranhe a intensidade da sua busca espiritual. Talvez seus filhos, ainda jovens, questionem por que a casa segue regras que os amigos deles não seguem. Existe um exemplo doloroso e real na vida de Davi que ilustra bem essa tensão familiar. Quando ele foi ungido rei por Samuel, ainda jovem, cuidando de ovelhas, seus próprios irmãos foram os primeiros a duvidar dele. Mais tarde, quando enfrentou Golias, foi justamente Eliabe, seu irmão mais velho, quem o repreendeu duramente, acusando-o de soberba e de ter vindo ao acampamento apenas para ver a batalha por curiosidade. A própria família de Davi não reconheceu de início o chamado que Deus havia colocado sobre a vida dele. Isso deveria trazer um certo alívio ao seu coração, minha querida alma, porque significa que não ser compreendido por quem está mais perto não é sinal de que você está fora da vontade de Deus. Muitas vezes é justamente o oposto. Quanto mais perto as pessoas estão, mais difícil se torna para elas enxergarem além da imagem que construíram de você desde criança. Elas conhecem o Davi pastor de ovelhas. Não conseguem enxergar o Davi ungido rei. Elas conhecem a versão antiga de você e têm dificuldade de aceitar a versão que Deus está formando agora. José, mais uma vez, nos ensina algo importante sobre esse assunto. Foram os próprios irmãos que o venderam como escravo, movidos por inveja da diferença que ele carregava. Anos depois, quando finalmente se revelou a eles no Egito, já como governador, José chorou tanto que os egípcios ouviram do lado de fora. Aquele reencontro carregava décadas de dor, de separação, de rejeição familiar. Mas José, em vez de guardar amargura, disse aos irmãos que o que eles haviam planejado para o mal, Deus havia transformado em bem para preservar a vida de muita gente. Essa é uma das verdades mais poderosas para quem sofre rejeição familiar por causa da fé. Deus tem a capacidade de transformar até a rejeição mais dolorosa em parte do processo que vai cumprir o propósito estabelecido para você. Isso não apaga a dor, não faz a ferida sumir da noite para o dia, mas coloca um sentido divino sobre aquilo que, à primeira vista, parece apenas sofrimento sem explicação. Talvez você esteja carregando esse tipo de dor agora, minha querida alma. Talvez você sinta que precisa se explicar constantemente para justificar sua fé diante de parentes que preferem uma religiosidade morna, sem comprometimento verdadeiro.
Talvez você já tenha sido chamada de exagerada, de radical, de fanática, só porque decidiu buscar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, exatamente como Jesus ensinou ser o maior mandamento. É importante lembrar que Jesus também enfrentou incompreensão dentro da própria família antes de iniciar o ministério público. Em Marcos capítulo 3, há um relato em que os parentes de Jesus saíram para detê-lo, dizendo que ele estava fora de si, tamanho o impacto que seu ministério já estava causando. Se até a família terrena de Jesus, o próprio Filho de Deus, duvidou dele num certo momento, por que você haveria de esperar compreensão total de todos ao seu redor? Há também o caso de Miriam e Arão, irmãos de Moisés, que em determinado momento começaram a criticá-lo, questionando sua autoridade e usando como pretexto o casamento dele com uma mulher cuxita. Números, capítulo 12, relata que o próprio Senhor ouviu aquela murmuração e chamou os três à tenda da congregação, defendendo Moisés diante dos irmãos e afirmando que falava com ele face a face, e não por enigmas. Perceba como Deus mesmo se levanta em defesa de quem é fiel, mesmo quando a crítica vem de dentro da própria família. Isso deveria trazer conforto ao seu coração sempre que você sentir que precisa se justificar demais diante de parentes que não compreendem sua caminhada. A boa notícia, minha querida alma, é que Deus nunca pediu que sua família entendesse completamente o seu chamado para que esse chamado se cumprisse. Ele pediu obediência sua, não aprovação alheia. E muitas vezes, com o tempo, o próprio fruto da sua fidelidade acaba conquistando o respeito daqueles que antes duvidavam, assim como aconteceu com os irmãos de José, que só entenderam o propósito de tudo depois de ver, com os próprios olhos, o resultado da diferença que antes tanto os incomodava. Não é raro que a mesma boca que um dia zombou de você seja a mesma boca que, mais adiante, reconheça publicamente que Deus estava, sim, trabalhando naquilo que parecia loucura aos olhos de quem observava de fora. Continue caminhando, mesmo sem o aplauso de quem deveria estar mais perto de você. Continue sendo fiel, mesmo quando a incompreensão vier justamente de dentro de casa. Porque o mesmo Deus que sustentou José na cova, que sustentou Davi diante do irmão que o repreendeu, que sustentou o próprio Jesus diante da dúvida da família, é o Deus que vai sustentar você até que o propósito se cumpra por completo, ainda que ninguém mais em casa entenda, por enquanto, o tamanho do que Ele está construindo dentro de você. E enquanto esse tempo de espera não passa, cultive sua intimidade com Deus em segredo, longe dos olhares que talvez não valorizem o que você carrega. Foi assim que Davi cresceu no campo. Foi assim que Daniel se fortaleceu na Babilônia. Foi assim que Moisés foi moldado no deserto de Midian. A intimidade construída longe dos aplausos costuma ser a mais sólida de todas, porque não depende de plateia para se sustentar. Depende apenas da presença de Deus, que nunca falta a quem o busca de coração sincero. Guarde isso no fundo do peito. Os anos silenciosos nunca são anos perdidos diante dos olhos do Senhor, mesmo quando parecem completamente vazios diante dos olhos dos homens. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Que você deixe de lutar contra a diferença que Deus colocou em você e passe a enxergá-la como o presente que sempre foi. Se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte aqui nos comentários qual parte falou mais diretamente com você. E se você sente que sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, não deixe para depois. O guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está esperando por você no link fixado no primeiro comentário, pronto para te conduzir de volta ao coração do Pai. Fique também para os próximos vídeos que já estão surgindo na sua tela, porque a caminhada de fé continua